Graça e paz, irmãos, professor Marcelinho aqui. Bom, nós vamos começar agora a nossa aula aí de número 5 do nosso curso, nosso módulo também de número 5, né? Já estamos aí na metade do curso, encerrando o módulo de número 5 através dessa última aula. Esse módulo que fala sobre história da igreja. Nós vamos falar hoje sobre história da igreja brasileira, nessa quinta aula. E lembrando que essa aula aí ela está sendo gravada porque não conseguimos transmitir a nossa aula ao vivo por probleminhas técnicos que acontece, mas durante a aula aí vai aparecer a palavra-chave para você contabilizar a sua presença lá da mesma forma que acontece quando a aula é ao vivo. Bom, dito isso, o que nós vamos falar agora vai estar na página de número 27 e 28 da apostila de vocês, já está em considerações finais. Esse módulo está tendo aí essa quinta aula. Geralmente são 4 aulas os nossos módulos, né? Esse tem essa quinta aula aí porque é um assunto, história da igreja é um assunto bastante extenso. Então a gente pegou essa quinta aula só para focar em história da igreja brasileira, como que o protestantismo chega aqui. E já dito isso, já vamos para dentro do assunto, né? Como que o protestantismo chega aqui? Lembrando que o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, ele nasceu já um país protestante. Os puritanos vão chegar ali nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele é colonizado pela Inglaterra, que é um país protestante. Se você se recordar bem aí do que já falamos, teve lá o rompimento, onde o rei Henrique VIII ali vai romper com a igreja católica apostólica romana, vai dar início ao anglicanismo, né? A igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. Depois a gente tem os puritanos ali confrontando a igreja anglicana. Esses puritanos vão chegar nos Estados Unidos, inclusive vão chegar ali com essa mística de estar chegando na terra prometida, terra guardada, e já que eles estavam sendo perseguidos. Então tem tudo isso que vai já fazer dos Estados Unidos, e mesmo assim na aula passada a gente enxergou que chegou um momento ali que devido os escravizados, os imigrantes, a gente começa a ter a descaracterização disso que os puritanos tinham plantado. Então tem ali um grande despertar ali, que é um movimento de avivamento aí, encabeçado pelo Jonathan Edwards. Então a gente vê que os Estados Unidos ele já nasce um país protestante. O Brasil ele é colonizado por um país extremamente católico, apostólico romano, que no caso é Portugal. Então quando os portugueses vão chegar aqui em 1500, lembrando que isso está acontecendo em 1500, século XVI, lá na Europa já está rolando a reforma protestante aí nesse mesmo século, né? Então eles vão vir aí. Lembrando que depois da Reforma Protestante a gente tem a Contra-Reforma. Tendo a Contra-Reforma, vai acontecer aí as ordens que vão surgir dentro do movimento da Contra-Reforma. Uma dessas ordens são os jesuítas, ordens essas que têm aí uma incumbência que é levar e propagar a Igreja Católica por todo canto. Então a gente tem a figura dos jesuítas vindo para cá. E posteriormente, quando o Brasil se torna um império, a primeira constituição do império diz que o Brasil é oficialmente um país católico, apostólico, romano. Então você não poderia professar de forma pública uma outra religião, já que você tem uma religião oficial do império. Você até podia ter o seu culto doméstico ou o seu culto ali particular, porém não público. Com isso, a gente entende o porquê as igrejas brasileiras até os dias atuais têm esse formato de caixa, né? Se a gente andar por outros cantos do mundo aí, inclusive na Europa, ou melhor dizendo, principalmente na Europa, nós vamos enxergar que várias igrejas aí mais antigas, igrejas protestantes, a sua arquitetura é a arquitetura romana, ou seja, elas são bem parecidas com as igrejas católicas apostólicas romanas. Aqui no Brasil isso não acontece porque você não podia se caracterizar como igreja. Então a gente tem esses formatos de caixa aí. Antes do Brasil Império, ainda durante o Brasil Colônia, né, a gente tem até aí umas tentativas do protestantismo chegar aqui no Brasil, mas tentativas fracassadas. A que quase deu certo, assim, a mais bem sucedida, foi ali por volta de 1630, já no século XVII,
que foi com os holandeses. Os holandeses eles vão invadir aqui, ali, para ser mais preciso, a região de Pernambuco. Existia-se um tratado onde outras nações não poderiam invadir aqui, não poderiam estar aqui, precisavam respeitar o Brasil ser uma colônia de Portugal, mas isso na prática não acontecia. Os franceses estiveram aí, os holandeses também, e os holandeses eles conseguiram estabelecer uma colônia ali em Pernambuco, até anexar outros territórios ali que estão ao redor. Isso se chamava aí a Nova Holanda, e eles eram aí, esses holandeses eles eram de uma forma majoritária, e a maioria era calvinista. Então você tinha uma colônia calvinista fincada ali no estado de Pernambuco e os seus arredores. Só que os portugueses logo conseguiram ali, não tão logo assim, mas conseguiram controlar essa situação, expulsar os holandeses, e os protestantes conseguiam aí se fixar mesmo aqui no solo nacional só com a abertura dos portos. Posteriormente, um tratado assinado entre Brasil e Portugal, onde os portos seriam abertos, outras nações poderiam vir para cá. E aí a gente tem duas vias do protestantismo entrando dentro do Brasil, entrando aqui no nosso solo brasileiro. Uma via são os imigrantes que vêm para cá, para uma nova terra, constituir moradia, e você tem os missionários que vêm para cá no intuito de pregar as escrituras, as boas novas, e fazer isso aqui em solo brasileiro. Então, no primeiro momento, os imigrantes. Dentro desses imigrantes, você tem luteranos que vão chegar, alemães que vão chegar e vão se fixar ali na região do sul do país. E você tem também ingleses que vão vir aqui trabalhar nas linhas férreas do país, aqui mais basicamente em São Paulo. Então você tem muitos anglicanos chegando, né? Então você tem aí, lembrando que até o momento, se você pensar, por exemplo, luterano, pessoal lá na Alemanha, reformado lá na Suíça, presbiteriano lá na Escócia. Então você começa a ter anglicano em Inglaterra. Então você começa menonita, Holanda. Você começa a ter esses missionários chegando depois dos imigrantes. Os imigrantes vão vir, vão trazer a sua fé consigo, e posteriormente os missionários. Dentro desses missionários aí, a gente vai ter um cara chamado Robert Kelly, que é um missionário escocês, porém ele não era presbiteriano, ele era congregacional. Porque a gente precisa entender também uma coisa bem importante, não deixa de ser interessante. Nas nossas aulas passadas, principalmente quando chegou ali na aula da Reforma, nós conseguimos entender essa fragmentação que foi acontecendo aí dentro do contexto de igreja. Por exemplo, você tinha os luteranos, que pensavam diferente dos reformados da Suíça, luteranos da Alemanha. E aí surge os anglicanos. Já os anglicanos tinham uma forma de pensar diferente dos reformados, dos luteranos. Você começa a ter grupos. Ali na Inglaterra surgem os puritanos. Dentro dos puritanos, a gente começa a ver já congregações surgindo. Então, em outros movimentos, nos anabatistas, começam a surgir congregações propriamente dito, né? A partir desses movimentos surgem congregações. Então, dentro ali da Inglaterra, do Reino Unido, você tinha os congregacionais que saíram de dentro do movimento puritano. Os independentes saíram de dentro do movimento puritano. Você tinha os batistas que estão ali numa mescla de puritanos com anabatistas. Então você começa a ter congregações. Então o Robert Kelly ele é um congregacional. E esse missionário ele vem aqui para o estado do Rio de Janeiro e ele funda o que se tem documentado como a primeira igreja protestante da história do Brasil. Algumas pessoas reivindicam ser americana, mas de uma forma documentada, tem-se mais certo que foi lá no Rio de Janeiro, a Igreja Evangélica Fluminense, fundada em 1858 pelo Robert Kelly. E a gente tem missionários chegando aqui no Brasil, a gente tem muitos presbiterianos que começam a vir para cá também. E esses missionários presbiterianos, eles vão influenciar muito a vida de um cara chamado José Manuel da Conceição. Por que eu estou citando o José Manuel da Conceição?
E, abrindo um parênteses aqui, na apostila de vocês aí não fala nem do Robert Kelly e nem do José Manuel da Conceição. Mas, como de costume, eu vou mandar o script da aula no nosso grupo do WhatsApp aí. Assim que essa aula for postada posteriormente, já vai estar junto para vocês aí. Da aula passada eu não mandei, vou mandar da aula passada e dessa aula. O José Manuel da Conceição, ele era um padre e ele se converte à fé protestante, mais propriamente dito à fé presbiteriana, através de missionários presbiterianos. Ele rompe com a Igreja Católica, ele é batizado pela Igreja Presbiteriana, e nós estamos falando dele, por quê? Porque provavelmente, pelo menos documentado, ele é o primeiro pastor brasileiro a ser ordenado aqui em solo brasileiro, no dia 17 de dezembro de 1864. Então veja como que as coisas já estão avançando, né? Em 1858, a primeira igreja oficialmente aí é fundada aqui no nosso país, e uns aninhos depois aí a gente tem o primeiro pastor brasileiro ordenado aqui em solo brasileiro. E aí, entrando já dentro do século XX, mais precisamente em 1910, o movimento pentecostal chega aqui no Brasil. A gente vai ter dois caras chegando lá em Belém do Pará, que é o Daniel Berg e Gunnar Wingren. Esses dois caras, eles estiveram ali na escola do Parham, também estiveram ali dentro ali do movimento da Rua Azusa. Lembrando que o marco inicial do movimento pentecostal, por mais que você tinha pequenas faíscas do movimento acontecendo em outros cantos ali dos Estados Unidos, o marco inicial é a missão lá da Rua Azusa com o nosso querido William Seymour, que é esse senhor aqui, ó, William Seymour, é o cara que vai iniciar ali essa missão na Rua Azusa, que posteriormente passa a se chamar Assembleia de Deus. Então você tem esses dois caras vindo para cá, missionários pentecostais. Eles, o que a gente tem documentado e relatado é que eles se sentiram comissionados pela parte do próprio Senhor a ir a um lugar chamado Pará, que eles não faziam ideia de onde era. Aí eles foram olhar no mapa lá, viram que ficava no Brasil, pessoas ali levantaram uma oferta missionária e eles conseguiram chegar aqui. Quando os dois chegam aqui em solo brasileiro, mais precisamente lá em Belém do Pará, eles são recebidos por um missionário batista, por um pastor batista, perdão. Os dois missionários são acolhidos por um pastor batista, que vai os acolher, só que vai chegar um momento ali, inclusive deixa eles realizarem ali reuniões no porão da igreja, inclusive vai começar a ter um conflito teológico entre ali o pastor batista e o corpo de pastores daquela igreja e os dois missionários ali que pregam uma fé diferente ali no ponto de vista teológico. Lembrando que o movimento pentecostal aqui está fresquinho, aqui tem 4 aninhos do movimento da Rua Azusa, que aconteceu no ano de 1906, aqui nós estamos em 1910. Então eles ficam um tempo ali, mas eles são convidados a se retirar. Um ano depois que eles estão aqui em solo brasileiro, eles iniciam uma missão ali, e essa missão posteriormente vai passar a se chamar Assembleia de Deus. E aí a gente tem o início aí da Assembleia de Deus, Ministério Belém, né? Lá no Belém do Pará. Só que, paralelo a isso, enquanto o Gunnar Wingren com o Daniel Berg estão chegando aqui no Brasil, lá no Pará, no Paraná, está chegando um cara chamado Luiz Francescon. O Luiz Francescon, ele é um italiano, porém ele morava, já estava há um tempo nos Estados Unidos e também tem contato com o movimento pentecostal ali e abraça esse movimento para sua vida. Então ele vem para cá e lá no Pará ele dá início ao que posteriormente seria a Congregação Cristã do Brasil. Isso em 1910, o Francescon vem para cá. Então a gente tem aí já no início do século XX o movimento neopentecostal já criando raízes em solo brasileiro. Então conforme a gente vai avançando aí no decorrer do século XX, a gente vai ter a entrada dos movimentos que já estavam lá nos Estados Unidos ainda num certo
com um certo frescor, assim, né? Dois eventos chaves são muito importantes para a gente entender a característica da igreja nos nossos dias atuais. Para a gente entender a característica da igreja nos nossos dias presentes, esses dois movimentos são a chave para entender tudo isso. O primeiro é a vinda do Billy Graham no Brasil, a visita do Billy Graham. O Billy Graham esteve aqui na década de 60, no ano de 1960. Mais precisamente, ele veio para cá, realizou cruzadas aqui. Isso fez com que vários pastores tivessem um contato com o ministério do Billy Graham e começassem a querer replicar aquele modelo no seu ministério. E no mesmo ano, em 1960, vai surgir uma igreja no estado do Rio de Janeiro, chamada Igreja de Nova Vida. Essa igreja ela é fundada por um missionário canadense, um missionário evangélico, que tinha como modelo de ministério o movimento evangélico, porém ele também tinha dentro da sua característica de fazer igreja muitas nuances do neopentecostalismo. Esse cara, o nome dele é Robert McAllister. O Robert McAllister, talvez ele fundou a primeira igreja, pelo menos a que se tem documentado, se tem como certeza, foi a primeira igreja neopentecostal do país, chamada Igreja de Nova Vida, que ficava no estado do Rio de Janeiro. Ele funda a igreja em 1961. Em 1960 ele começa um programa no rádio chamado Programa Nova Vida. E aí posteriormente ele funda a Igreja de Nova Vida lá no Rio de Janeiro. E essa igreja ela tinha muitas características, tanto do movimento evangélico como do movimento neopentecostal. Então aqui no Brasil a gente tem um sincretismo muito particular. E uma coisa que precisa ser dita, e a gente precisa entender, lá quando a gente tem a primeira Constituição do Brasil Império, a gente precisa entender assim, beleza, a gente tem o protestantismo que está aí dentro das casas, não pode ter o culto público, só que a gente tem os negros que estão vindo escravizados da África para cá, e eles estão vindo de várias regiões da África, e várias regiões ali da África têm o seu culto muito particular. Quando chega aqui e esses negros estão juntos, essas pessoas de outras nacionalidades, com cultos diferentes, a gente tem uma religião que hoje nós chamamos de religiões de matriz africana, nascendo aqui de uma forma muito particular. Por exemplo, o candomblé, que vai nascer, entre aspas, aqui no Brasil, porque o candomblé ele é exportado da África para cá, só que a gente tem vários candomblés que aqui vão se sincretizar e tornar uma religião muito particular. Por exemplo, os africanos eles não tinham a liberdade de cultuar lá a escultura do seu Deus, então eles tomavam para si uma imagem católica apostólica romana e sincretizavam aquela imagem com o seu Deus. E aí a gente tem, por exemplo, São Jorge se torna Ogum, os ibejinhos se tornam Cosme e Damião. Você tem esse sincretismo acontecendo. Então, esse sincretismo agora cristão que está acontecendo aqui em solo nacional na década de 60, ele já está acontecendo num lugar muito religiosamente sincretizado. Então, com o decorrer da coisa, vários elementos das religiões de matriz africana, vários elementos do catolicismo apostólico romano começam a entrar para dentro dessa igreja muito específica que está nascendo aqui. Então a gente começa a ver isso, por exemplo, nas características das campanhas. As campanhas, elas nascem muito de uma característica muito parecida com o que você encontra dentro das religiões de matriz africana, que seria o quê? Eu entrego algo para receber algo em troca. Então você começa a ter isso dentro da característica de igreja brasileira. Obviamente, essa mistura que está nascendo aqui de igreja evangélica com neopentecostalismo com pitadas brasileiras por cima disso. A gente tem igrejas protestantes que continuam ali a sua característica de ser igreja calcada lá na Reforma,
Beleza, isso existe aqui no Brasil porque, como vimos aqui, de uma forma bem anterior, obviamente, ao neopentecostalismo chegar aqui, ao evangelicalismo chegar aqui, ao pentecostalismo chegar aqui, a gente já tinha a presença de missionários, a gente já tinha igrejas protestantes, propriamente dito, nascendo. Então veja que aqui no Brasil, essa diferença que já existia ali a partir da criação do movimento evangélico, entre protestantismo e evangelicalismo, aqui ela se distancia um pouco mais ainda. As duas coisas começam a não mais parecer a mesma coisa, porque obviamente não é. Então a gente tem esse início, e por que nós estamos falando sobre esses dois momentos como dois momentos chaves? Beleza, o evangelicalismo chega através das cruzadas do Billy Graham, vários pastores tomam aquilo ali como um exemplo. Você tem agora uma igreja neopentecostal nascendo aqui, né? Uma igreja que sincretiza ali evangelicalismo com neopentecostalismo, e a gente vai ter um rompimento dentro dessa igreja. Vai sair ali dois caras, um deles é o senhor Edir Macedo e o outro é o Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R. Soares. Esses caras vão sair juntos ali da igreja de Nova Vida, vão passar por uma outra igreja ainda, e posteriormente vão abrir uma igreja chamada Igreja Universal do Reino de Deus em 1977. E aí a gente tem talvez a igreja que se apropriou de todos esses elementos, como nós falamos aqui há pouco, pegou ali aquele sincretismo que aprendeu lá na Igreja de Nova Vida do evangelicalismo com o neopentecostalismo, e aí sim salpicou essa pitada brasileira, porque a partir da Igreja Universal do Reino de Deus, a gente tem muito explícito, a gente tem de uma forma muito clara essas influências de coisas muito brasileiras, as religiões de matriz africana, como dito há pouco, né? Essa questão da campanha, do você entrega e você recebe. E em 1980, um outro rompimento acontece, que é entre o Romildo Ribeiro Soares, o R.R. Soares, e o seu cunhado aí, o Edir Macedo. Eles se separam, os dois eram cunhados, não falei sobre isso, né? Mas eles tinham aí essa pequena proximidade familiar, e eles acabam se separando, e porque existe uma divergência ali ideológica entre os dois, né? Eu não vou falar nem teológica, porque quando a gente entra no campo da teologia, como nós já falamos aí aqui no nosso curso, é a história, estudar sobre Deus. No macro é isso. Todo aquele que professa uma fé em Cristo precisa passar pela teologia, não fazer um curso teológico, mas estudar, pegar as escrituras e estudá-las. Aqui no caso seria no campo mais ideológico, da ideologia. Porque, se você se recorda, quando falamos lá sobre o neopentecostalismo, falamos sobre o Kenneth Reagan, né? Quem que é o Kenneth Reagan? Kenneth Reagan é o cara que vai ali, basicamente na figura dele, ele vai sistematizar ali a ideologia barra teologia neopentecostal. Ele é o criador. Teve pessoas que o influenciou ali, ele foi influenciado por outros homens que vieram antes dele, que já estavam no rádio e tal, mas ele é o cara que vai formular isso melhor, que é a confissão positiva, as duas principais bases do movimento neopentecostal. Confissão positiva e teologia da prosperidade. Confissão positiva, teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade é aquilo que estava calcada a base ideológica da Igreja Universal do Reino de Deus. Era o seu carro-chefe. O Romildo Ribeiro Soares, ele foi muito influenciado pelo T.L. Osborne. O T.L. Osborne é um cara ali contemporâneo ao Kenneth Reagan, e ele escreveu um livro falando muito sobre cura. Então o ministério do R.R. Soares estava meio que indo para esse lado, de oferecer a cura, não só a prosperidade. Então os dois tiveram essa divergência aí mais ideológica do que teológica, e o Romildo Ribeiro Soares ele acaba fundando a sua igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, muito calcada aí no que ele absorveu bastante do Kenneth Reagan, mas também muita coisa do T.L. Osborne, e ele acaba criando essa igreja com essa ênfase grande na prosperidade e na cura, ali, os dois ali juntos, ali, tendo um grau de importância
dentro da sua teologia barra ideologia muito forte. Então a gente já tem um Brasil aí bem fragmentado, bem, digamos assim, estruturado teologicamente. Só que na aula passada nós não falamos sobre o movimento evangélico. Talvez eu estou falando aqui e você está pensando, né? Pô, mas eu nem sei o que é movimento evangélico. Para a gente entender como que isso influencia de forma macro a nossa forma de ser igreja. Lá na década de 50, nos Estados Unidos, você vai ter o surgimento do neopentecostalismo ali, que começa a dar as caras nos anos 40, vai pegando força nos anos 50. E o que seria o neopentecostalismo? O neopentecostalismo ele é uma segunda onda do movimento pentecostal, só que já bem descaracterizado do movimento original. E dito isso, é legal a gente parar aqui para me falar a palavra-chave para você conseguir contabilizar a sua presença. A palavra-chave é evangélico. Evangélico é a palavra-chave. Então, o mesmo trâmite lá para mandar a sua presença, para mandar a palavra-chave e contabilizar a sua presença. Evangélico. Então, o evangelicalismo, ele vai nascer ali meio que na mesma época que o movimento neopentecostal. Nós já falamos do movimento neopentecostal na aula passada, né? Então a gente tem aqui o movimento do neopentecostalismo ocorrendo, e ali por volta da década de 50 vai surgir o movimento evangélico. Enquanto o movimento neopentecostal se preocupava muito em ocupar os espaços dentro da mídia para propagar a sua mensagem, rádio, depois televisão, o movimento evangélico se preocupa muito mais em alcançar de forma mais literal as pessoas. Então a gente tem agora grandes cruzadas acontecendo. Então dentro do movimento evangélico a gente tem uma ênfase muito maior à pessoa do que à congregação. Se a gente voltar um pouco atrás, a gente vai entender que o movimento do protestantismo, a reforma protestante, ela é muito ligada aos movimentos. Você tem os luteranos, os reformados, os luteranos na Alemanha, os reformados na Suíça. Aí você já começa a ter as congregações propriamente dito, né? Os luteranos, a igreja reformada, e aí vai surgir o presbiterianismo lá na Escócia com John Knox. A gente vê lá na Inglaterra tem os anglicanos, aí com o rei Henrique VIII, posteriormente os puritanos fazendo frente a essa igreja, que ainda tinha ali a sua liturgia e a sua teologia muito ligada à Igreja Católica, Apostólica Romana. E aí você tem os anabatistas que vão surgir na Suíça, fazendo frente à Igreja Reformada, de dentro ali dos anabatistas, lá na Holanda, os menonitas, e aí a gente tem os puritanos que vão chegar na Holanda, vão ser influenciados pelos anabatistas que estão ali, e a gente tem o surgimento da Igreja Batista, e aí posteriormente, já entrando lá no século XX, a gente vai ter o pentecostalismo, a gente vai ter denominações surgindo através disso. No evangelicalismo, era mais a figura do cara. Quando se falava no ministério, geralmente era o ministério do cara em particular. E lembrando que isso é muito influenciado, as duas teologias, os dois movimentos aí que nós estamos falando que surgem de forma contemporânea, porém paralelos um ao outro, bebem muito de uma mesma fonte que já está no século XIX e falamos na aula passada, que é o Charles Finney. Charles Finney é o criador ali do apelo no final do culto. O Charles Finney é o cara que vai criar ali um método de evangelizar chamado Novos Meios, onde ele não precisava recorrer às escrituras sagradas para fazer o seu evangelismo propriamente dito. Algo abominável aos olhos da Reforma Protestante. Por quê? Porque se nós entendermos bem o que foi a Reforma Protestante ela foi esse grito de insatisfação a uma igreja que se distanciava das escrituras sagradas. Conforme a igreja ia se distanciando das escrituras, esses homens que tinham um olhar para dentro das escrituras, os pré-reformadores, posteriormente os reformadores,
Lutero, Zwinglio, são os caras que vão dar o grito, pô, tá tudo errado, tem que reformar. No primeiro momento a ideia era essa, reformar de dentro para fora. Posteriormente não foi possível isso acontecer e rolou esse rompimento. Então a igreja protestante, para o cara estar atrás de um púlpito, pregando e falando acerca do evangelho, esse cara precisava passar por um seminário, um longo período, estudando, aprendendo, para ter o que ensinar para o outro. Século XVIII, a gente tem os caras indo para a rua, caras que sabiam do que estavam falando. Por exemplo, os puritanos lá na Inglaterra, John Bunyan. John Bunyan é o cara que é um puritano, escreveu O Peregrino. O John Bunyan ficou um tempo preso por pregar na rua, um cara que tinha um punch ali, um conhecimento das escrituras sagradas. Os avivalistas, George Whitefield, John Wesley, caras que estudaram as escrituras sagradas, sabiam do que estava falando. Através dos novos meios criados aí pelo Charles Finney, o cara não precisava saber nada das escrituras, bastava o cara ir ali e ter um carisma. E essas cruzadas aí do Finney, aí, que é o precursor das cruzadas também, você tinha esse tipo de coisa acontecendo. Então, tanto os neopentecostais como os evangélicos vão beber nesta fonte, que é as cruzadas do Finney. Então, a gente tem esses movimentos acontecendo. É bom a gente ressaltar que esses movimentos que vão surgindo principalmente no século XX, eles vão se auto-influenciando. Por exemplo, a gente tem um movimento fundamentalista. Esse conceito que existe de coisas do mundo, coisa circular, surge com os fundamentalistas. Então, quando a gente tem o surgimento do pentecostalismo, já vem junto muita bagagem do fundamentalismo. Neopentecostalismo, essas bagagens, entre aspas, culturais que vão sendo geradas por esses movimentos, já vão sendo anexadas a outros movimentos. E por que nós estamos falando sobre movimentos dos Estados Unidos? Porque acabamos de ouvir agora há pouquinho o quê? Que tudo isso que vem via Estados Unidos é o que influencia a forma de ser igreja aqui no Brasil hoje. Então, se no movimento neopentecostal nós temos muito forte a figura do Kenneth Reagan como o grande sistematizador de tudo, a cara do movimento evangélico é o Billy Graham, que nós falamos há pouco, que é esse cara que veio para o país, aqui no Brasil, fez cruzadas e fez com que muitos pastores o tomassem como um exemplo. O ministério do Billy Graham era um ministério calcado na palavra. Muitos desses caras que foram surgindo dentro do movimento evangélico tinham sim um punch nas escrituras sagradas, traziam consigo algo que era a essência de qualquer evangelismo, que precisa ser o quê? As escrituras sagradas, a pregação da palavra de Deus. Desde o início, quando nós estamos falando sobre a história da igreja, nós estamos falando sobre isso. Os pais da igreja, que muitas vezes, pelos evangélicos, eles são negligenciados, eles têm sim a sua importância. A gente precisa entender a importância de caras como Agostinho de Hipona, do próprio Tertuliano de Cartago, que depois acabou tendo aí um final meio não muito legal, que foi indo parar lá no montanismo. Mas a gente tem esses caras, Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, os caras que foram formulando ali toda a teologia, mais calcada na onde? Baseado na onde? Nas escrituras sagradas. Então a gente precisa ter esse entendimento. Billy Graham é um cara importante, sim, um cara que tinha um ministério baseado na pregação da palavra, mas ele está inserido dentro aí desse contexto do movimento evangélico. Inclusive hoje, quando a gente fala para alguém, né, a fé que a gente professa, eu sou cristão, você é católico? Não. Católico apostólico romano? Não. Então, automaticamente a pessoa liga que você é evangélico. Por quê? Porque o evangelicalismo, ele é um movimento que acabou sendo algo paralelo ao protestantismo. Já são coisas bem diferentes, são coisas que já partem de princípios diferentes, né? Dentro aí também dessa mesma época do movimento evangélico, você tem, por exemplo, figuras como o Martin Luther King. O Martin Luther King é o cara
que lutou contra a segregação racial. Muitas vezes as pessoas negligenciam uma parte da história, mas ali a frente que batalhou muito para que caísse por terra essa segregação que existia nos Estados Unidos foi o Martin Luther King, o reverendo Martin Luther King. Eu expliquei para o pessoal lá no presencial, vale a pena a gente dar uma ressaltada nisso aqui também. Na aula passada eu falei sobre esses termos, padre, pastor, né, no final da nossa aula já. E reverendo, da onde vem reverendo? Reverendo seria o título acadêmico, quando você se formava num bacharel em teologia, no seu certificado vinha lá, né, reverendo fulano de tal. Então seria um termo acadêmico. Então o reverendo Martin Luther King, a teologia dele era mais protestante, mas ele está inserido aí, porque ele está lutando aí dentro desse contexto contra a segregação racial que existia nos Estados Unidos. Tem um fato muito importante, um fato histórico, porque naquele contexto, um ônibus, um restaurante, seja o que for, era dividido entre brancos e negros. E um dia uma senhora chamada Rosa Parks, ela não aceitou ceder o lugar, voltando cansada do serviço, cedeu o lugar que ela estava sentada no ônibus para uma pessoa branca, porque o lugar dela era lá no fundo e lá no fundo não tinha lugar para sentar. Então isso fez com que o ônibus parasse, a polícia fosse chamada, ela fosse presa e a partir daí um grupo conseguiu se reunir, esse grupo encabeçado ali pelo reverendo Martin Luther King. Eles usavam a Igreja Batista ali, cujo o reverendo era ali o responsável, como o grande quartel-general disso daí, para poder bater de frente com essa situação. Vários taxistas ali começaram a levar os negros com o mesmo valor da passagem do ônibus ali, foi feito um boicote aos ônibus. E isso foi ali o início de uma batalha travada contra a segregação racial, até isso cair por terra, até que em 1968 o reverendo King foi assassinado. Então o reverendo King teve em cruzada do Billy Graham, orou em cruzada do Billy Graham. Tem uma foto muito icônica aí dos dois juntos, e que rolam aí pelos livros de história da vida aí, inclusive das redes públicas aí de ensino. E a gente vê que isso começa a criar um corpo aí, uma coisa, um movimento evangélico, né? Então o Billy Graham, inclusive, ele vai realizar um congresso chamado Congresso de Lausanne, que vai gerar aí o Pacto de Lausanne, que dizia basicamente o seguinte, que a igreja precisa ter dois braços. Um braço é o evangelismo, a pregação da palavra, a pregação do evangelho, e o outro braço ali é suprir de forma social as necessidades daquele que é abraçado pela igreja. Vários líderes estiveram nesse congresso, e esse é o congresso mais conhecido aí, emblemático do contexto de igreja protestante / evangélica do século XX. Paralelo a isso, a Igreja Católica Apostólica Romana também estava se reorganizando ali. Vai ter o Concílio Vaticano II, que vai dar as bases para o que a Igreja Católica Apostólica Romana é nos dias atuais. Então veja que todo esse contexto mundial de igreja foi sendo aí, ao decorrer dos séculos, foi sendo remodelado, né? Mas a gente vê que essas igrejas mais históricas, por exemplo, a igreja luterana, a igreja reformada, a igreja presbiteriana, continuam ali com a sua base sólida, calcada na palavra, e movimentos foram surgindo e foram dando um contexto ao conceito de igreja dos dias atuais. Obviamente que a gente está falando, essa aula que nós estamos tendo, ela no ano de 2026, né? Então veja que muito do que eu falei aqui, se você parar para refletir, você vai ver inserido no contexto de igreja que você vive, de que você vê ao seu redor. Então a gente vê que existem muitas igrejas hoje que entraram dentro dessa, surgiram dentro desse molde de igreja brasileira como comunidade e foi se reformando, foi deixando aspectos que foram inseridos aí através dessas duas vias que chegam aqui no país, que uma delas, o neopentecostalismo, a outra, o evangelicalismo. E lembrando, acabamos de falar o que é evangelicalismo, e quando o Billy Graham vem aqui em 1960, influencia muito a igreja brasileira.
e aí vem um missionário muito influenciado também pelo contexto de igreja neopentecostal e dá o tom do que conhecemos hoje como igreja neopentecostal. Então seria isso, estamos encerrando a nossa aula agora, 40 minutinhos aí, bateu de aula. Espero que tudo que foi falado aqui possa ter aberto o seu entendimento. A gente encerra o módulo de número 5, módulo Teologia Bíblica, módulo 6, na semana que vem. Deus abençoe, tamo junto sempre.